E todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvidos, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandasse pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros, dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois eles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços, os príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário, e os sírios fugiram. Israel perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te, atenta e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Fazem, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, substitua-os por capitães, e forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejamos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Efeque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram à fé que a cidade, caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e viu a cidade escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis de Israel, da casa de Israel, são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças
e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças e foram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: Pois ainda vive, é meu irmão, é meu irmão. Aí aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de meu pai, tais restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E respondeu Acabe: Te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos filhos dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recuou feri-lo. E ele lhe disse: Porque não obedecestes à voz do Senhor, eis que em ti apartando de mim um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe ferindo-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. Sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se o homem, trouxe-me outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a falhar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu depois que, estando o teu servo, e eis que o homem desapareceu, então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e atirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Gisraelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou ela por outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Gisraelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Gisraelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Gisraelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia
na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejemo-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciões, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme a esta estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele e contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrer, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote o Jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote o Jezreelita para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E far-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora come, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e dizia em saco, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para vestir-se com o rei de Israel, para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja, Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor.
Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem, por quem podemos consultar ao rei. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quená, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com esses ferirás aos sírios, até de todo os consumirá. Então os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a pelejar, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e diz o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejais
nem contra pequena nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles, certamente, este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel, porque entre as fivelas e as couraças. Então ele disse: Por entre. E feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentando no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Levantando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai, Asa. Não desviou deles, dizendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram ainda, o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos atos de Josafá e ao poder que mostrou como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais, e foram sepultados junto a eles na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e adorou, e procurou a ira do Senhor, provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.